Tudo bem com vocês? Chegamos na década de 1970. That way, I like it, Enfim, como vocês podem ver, os anos 70 me empolgam bastante. Mas antes de começarmos, vamos aos recados. O primeiro deles é que eu convido vocês a seguirem minha loja no Instagram, @fatalivenus. Eu sei que algumas pessoas falam Venus, mas o meu Vênus sempre foi em português, então é Blonde Venus, Fatale Venus. Enfim, eu desenvolvo e vendo acessórios inspirados nos meados do século XX. Se você curte década de 1940, 1950, com certeza você vai gostar. Inclusive, a última coleção da loja e a primeira coleção de acessórios da loja, eu fiz o vídeo de bastidores, então tem aqui no YouTube. Segundo, que eu convido vocês que sentem interesse de estudar a história da moda sozinhos, que visitem a página do curso Como Pesquisar a História da Moda. O curso tá na plataforma Simpla, é um conteúdo muito prático sobre metodologia, porque não adianta nada você fazer um curso de história da moda e não saber organizar sua pesquisa depois, não é mesmo? Então, todas as informações vão estar aí no box. E, óbvio, siga meu perfil pessoal no Instagram, @blondevenus. Outro recado que eu vou dar é pertinente a esse vídeo. Os vídeos de moda ao longo das décadas trazem muitas pessoas novas para o canal, o que me deixa extremamente feliz. E talvez essas pessoas não tenham visto os primeiros vídeos onde eu expliquei como ia funcionar. E eu vou reforçar que o primeiro vídeo de cada década é introdutório. Eu vou falar do contexto histórico e das principais tendências. Não tem como falar de tudo, na verdade até tem, mas não seria um vídeo, ia ser um documentário, um longa-metragem. E eu prefiro fragmentar em partes. E o meu canal é focado em moda feminina. Eu pretendo sim falar de vestuário masculino, mas por hora meu foco é outro. E por último, algumas pessoas me perguntam por que eu falo mais do contexto dos Estados Unidos do que do Brasil. E é muito simples, o Brasil sempre foi influenciado por outros países. Por muito tempo nós recebemos influência da França. Aí lá na década de 20, o Brasil começa a se bandear pro lado dos Estados Unidos por causa da ascensão dos filmes de Hollywood. Então o Brasil demora um pouco para desenvolver a moda brasileira. E no vídeo que eu fiz sobre a moda brasileira nos finais de 50 e início de 60, vocês puderam ver como que é difícil definir esse conceito de o que é uma moda brasileira. Então eu acho mais fácil a gente iniciar entendendo como as coisas funcionavam nos Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que vai lançar as principais tendências de moda e maquiagem nos países ocidentais. A década de 70 manteve em pé os debates iniciados nos anos 60. Quais debates eram esses? A luta por igualdade racial e a igualdade de gênero. Só que outros dois temas entraram em voga: a sustentabilidade e o preconceito contra a comunidade LGBT, que na época não recebia esse nome, mas eu vou usar esse termo para que vocês entendam melhor. A questão da sustentabilidade foi muito importante porque ao longo dos anos 70, os países do Ocidente experimentaram crises energéticas, também chamada de a crise do petróleo. O petróleo já havia entrado em crise após a Segunda Guerra Mundial, mas nos anos 70 isso aconteceu duas vezes, em 1973 e 1979. É importante saber, antes de tudo, que os maiores produtores de petróleo, desde aquela época até hoje, estão localizados sobretudo no Oriente Médio e fazem parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP nasceu nos anos 60 e os países que deram origem a ela foram Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. Pois é, a Venezuela não está no Oriente, mas produz bastante petróleo. Hoje, a OPEP tem outros países membros, quase todos os novos membros são da África, caso de Angola, Líbia, mas houve a incorporação também dos Emirados Árabes Unidos. Em 1973 aconteceu a Guerra de Yom Kippur, também chamada de Guerra Árabe-Israelense. Pelo nome vocês já podem imaginar, foi um conflito envolvendo países árabes com Israel. Pois é, só que o governo estadunidense ficou publicamente do lado de Israel. Pronto, a crise estava armada. Os países da OPEP aumentaram drasticamente o preço do petróleo e, consequentemente, outras coisas também aumentaram. É só pensar que a gasolina, principal combustível, é obtida através do petróleo.
O Brasil hoje, por exemplo, está sofrendo com sucessivas altas no preço de seus combustíveis e isso é um efeito dominó. Porque se a gasolina aumenta, as transportadoras passam a cobrar mais, pode acontecer paralisação dos caminhoneiros. Se não tem caminhoneiro, não tem alimentação chegando nos centros de distribuição, nos mercados. É problemático hoje e foi problemático naquela época também. O Greenpeace, organização não governamental e ativista, nasceu em 1971. Em 72, tivemos a Conferência de Estocolmo, organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, que contou com a participação de 113 países e 26 metas foram estabelecidas, mas eu nem preciso dizer que muitas dessas metas nunca foram cumpridas, né? A sustentabilidade influenciou a moda, roupas de segunda mão ganharam ainda mais popularidade. Isso havia acontecido na década de 40 por causa da guerra, mas era muito mais por necessidade do que por gosto. O uso de pele de animais foi questionado. Em 1975, Georgina Howen, jornalista de moda, disse em uma edição da Vogue britânica que nenhuma mulher andaria de olhos abertos e com pele de animais raros sem ser alvo de olhares e comentários pouco elogiosos. Ainda assim, nem todo mundo abriu mão de casacos de pelo e sapatos e bolsas de couro verdadeiro. Outra tendência de 1970 foi o do it yourself, presente especialmente no movimento punk. Os punks tinham um visual rebelde completamente diferente da moda tradicional. Em suas músicas, eles abordavam a anarquia, o desemprego, as guerras. Eles estavam à margem da sociedade e, diferentemente dos hippies que queriam resolver as coisas através de protestos e do lema paz e amor, os punks tinham uma postura mais combativa. A estética punk não passava despercebida. A principal estilista dessa vertente foi Vivienne Westwood. Um dos maridos de Vivienne foi produtor da banda punk Sex Pistols, e ela desenvolveu alguns figurinos para eles e para outras bandas do estilo. A moda punk era de protesto, visualmente exagerada, para causar um estranhamento nos que estavam acostumados com visuais arrumadinhos e conservadores. Algumas características da moda punk são jaqueta de couro com patches e bottoms, jeans rasgado, all-star, contorno, cabelo colorido espetado, moicano, uso de taxas e spikes. O artesanato também foi uma coisa muito popular em 1970. Crochê, serigrafia, bordado, tricô, tudo apareceu na moda, especialmente na estética considerada étnica. Rússia, Norte da África, Índia e alguns outros países do Oriente foram fonte de referência para o desenvolvimento de produtos e coleções. Para citar um exemplo de estilo étnico, vamos relembrar a coleção de 1976 desenvolvida por Yves Saint Laurent. O estilista era um grande fã do balé russo, das pinturas orientalistas e da ópera russa. O balé russo foi uma companhia fundada em 1909 por Sergei Diaghilev. E os figurinos do balé russo foram fundamentais para a difusão do orientalismo nas décadas de 10 e 20. A coleção de Saint Laurent era muito colorida e misturava o campestre com o luxuoso. Tinha uma forte presença de tecidos brilhantes e de outros com aspecto rico, como a seda, chiffon, veludo. Essa coleção pretendia homenagear a beleza do traje na época da Rússia czarista. Isso nos leva ao próximo tópico. A década de 70 foi marcada por revivais. O vitoriano tardio, o estilo eduardiano e as décadas de 1920 e 1930 influenciaram diversas peças de roupas e estilos de maquiagem da época. Começando pelo fim do século XIX e início de 1900, nós observamos elementos desse recorte no estilo campestre romântico. E nesse ponto é impossível não lembrar do vestido Gunny Sacks. A Gunny Sacks nasceu ainda na década de 60, mas foi em 1970, através das jovens, que a grife alcançou seu ápice. Eu falei que os punks tinham um estilo mais combativo, então, enquanto os punks ansiavam por um futuro melhor, algumas jovens moças romantizavam o passado e a vida no campo. Esse movimento ficou conhecido como Granny Style
ou estilo vovozinha em português. As meninas do estilo vovozinha usavam roupas claras, com muitos laços, babados, rendas, maquiagem delicada, penteados fofos. Muitas delas pegavam roupas de suas avós para compor os looks. E elas queriam fugir de todo aquele contexto de guerras, desemprego e incertezas. Se refugiar na nostalgia foi um escape. E isso me lembra muito o conceito do cottagecore, que também nasceu em um período bastante delicado. E se pauta na romantização da vida no campo. E eu acho que até visualmente esses dois estilos são parecidos. Vocês não acham? Já as décadas de 20 e 30 apareceram na moda formal e na moda festa. A década de 70 produziu diversos filmes ambientados nessas épocas. Isso, inegavelmente, foi uma influência para a moda. Vou citar 2 filmes aqui. O primeiro deles é O Grande Gatsby, lançado em 1974 e com direção de Jack Clayton. Esse filme trouxe um lado mais pastel e romântico dos anos 20. O figurino é bom, e essa coisa de ter mostrado a década de 20 mais suave foi interessante, pois digamos que 99% das vezes os figurinos em histórias ambientadas nos anos 20 só focam na cartela de cores escuras e representam todas as mulheres como melindrosas, quando na verdade não foi só isso. Como é que eu preciso citar? Também é de 1974, é O Assassinato no Expresso do Oriente, adaptação do livro homônimo de Agatha Christie. É engraçado porque O Grande Gatsby também é uma adaptação de um livro do Fitzgerald. E O Assassinato no Expresso do Oriente tem um elenco de peso. Só para citar aqui 2 nomes, Lauren Bacall e Ingrid Bergman estão no elenco do filme. Eu acho que só isso já é motivo suficiente para vê-lo. Essa obra, ela se passa nos anos 30 e a produção conseguiu trazer os principais elementos da moda dessa época, o que nem sempre é fácil, porque eu sinto que existiu uma certa dificuldade em reproduzir as roupas dos anos 30. Então eu sempre fico muito encantada quando vejo filmes que se passam nessa época conseguirem entregar um projeto bom de figurino. Vamos falar do estilo que é o estereótipo da década de 70. Estamos falando da disco. A disco music é um gênero musical que nasceu a partir de outros e é bem gostosinho, bem animadinho. Não demorou muito para cair no gosto popular. Tão logo surgiram as discotecas. Elas eram uma espécie de balada onde as pessoas iam para dançar, paquerar, beber, enfim, curtir a noite. E a moda da discoteca foi influenciada pela estética dos cantores e grupos. A grande diva da disco music foi Donna Summer. A moda disco era rica em cores vibrantes, muito brilho, muito paetê, calça boca de sino, frente única. Tinha uma certa sensualidade nessa atmosfera e por trás daquela ida à discoteca havia uma vontade de conquistar um parceiro sexual. E aqui no Brasil, a disco apareceu na novela Dancing Days, da Rede Globo. Se você tem curiosidade e quer se aprofundar nesse assunto, eu indico que vocês vejam essa novela e que também procurem pelo filme Nos Embalos de Sábado à Noite, com John Travolta. Falando sobre umas coisinhas aqui. Primeiro, que é difícil mostrar só uma silhueta para ilustrar os anos 70, porque como vocês puderam ver, teve de tudo. Mas uma peça muito popular foi a calça boca de sino. Ela era caracterizada por uma cintura alta, ajustada até a altura dos joelhos e depois abria. Praticamente todo mundo usou nos anos 70. Essa moda corriqueira vocês podem visualizar bem na série de TV Charlie's Angels, que aqui no Brasil recebeu o nome de As Panteras. Ela foi exibida entre 1976 e 1981 e acompanhava a vida de 3 amigas detetives e suas aventuras. A atriz mais lembrada, sem dúvidas, foi a Farrah Fawcett. A Farrah foi um dos maiores ícones de beleza de 1970. Sua maquiagem terrosa e cabelo dividido ao meio e em camadas foi uma febre entre as mulheres e até mesmo entre os homens. O estilo que eu não posso deixar de mencionar é o colegial, também conhecido por prep style. As adolescentes gostavam de saias com estampa xadrez, meias coloridas, botas e sapatinhos fechados, blusas de gola Peter Pan, gola alta e boinas.
No prep, eu também sinto uma certa influência dos anos 30. Acabei não falando de diversas coisas, de diversas subculturas. Eu, por exemplo, não falei da moda dos skinheads. Tem muita coisa mesmo. Mas eu prefiro ir compartilhando aos poucos, vamos saborear, descobrir com calma. E no futuro, muitos outros vídeos sobre a década de 70 virão. Podem ficar tranquilos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me acompanhe no Instagram, @blondevenus. E qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Um grande beijo e até a próxima!